Toda honra e glória seja dada ao Senhor nosso Deus, o eterno Pai, que fez o céu e a terra. Eu gostaria de saudar a todos os inscritos com a paz e a graça de nosso amado Salvador, Jesus Cristo. Yeshua HaMashiach. Sei que vocês não são judeus, mas isso não importa. Eu gosto de ler a Bíblia judaica, então sempre falo assim. O importante é que nós cremos no mesmo Cristo, no mesmo Jesus, no mesmo Mestre. Eu gostaria, irmãos, e também pedir aos irmãos que me perdoem aqueles a quem eu não tenho respondido os comentários, irmãos, quero deixar claro aqui, devido realmente a um descuido. Por quê? Às vezes eu estou lendo um comentário e meu telefone toca bastante até. E eu paro de ler o comentário, vou atender o telefone, esqueço de responder o comentário, depois vou deixando para outro dia e acabo não respondendo. Então eu quero que os irmãos me perdoem se vocês não verem o comentário respondido em seguida, mas vocês podem procurar saber que depois eu sempre respondo o comentário. E às vezes alguns assuntos também que alguns irmãos pedem para mim falar alguma coisa sobre esse assunto, eu marco, às vezes não faço naquele dia, no outro dia, mas eu procuro orar a Deus e ver o dia que o Senhor prepara de eu fazer, que eu fico inspirado para falar aquele assunto, não é? Que eu quero bem a todos, irmão. Aqui não há exceção de pessoas, não existe isso, certo, irmãos? Quero deixar claro isso para todos vocês, que eu amo vocês, quero o bem de todos, espero que vocês também tenham essa mesma gratidão a Deus, como eu tenho gratidão a Deus por ter cada um de vocês aqui no meu canal, e peço que Deus abençoe vocês todos, de todo o meu coração. É o que eu peço sempre, irmãos. Não é de boca para fora, não. Isso é uma realidade. Então, mas só que eu tenho que me explicar, porque realmente é um erro meu. E não adianta eu dizer que não é. Que é um erro que eu cometo, às vezes, de deixar para depois. E não é só no comentário, não, viu, irmão? Às vezes também é no e-mail. Por isso o irmão não fique preocupado. Irmão, eu mandei um e-mail para o irmão mandar o telefone, o irmão não mandou ainda. Hoje eu quero dar uma olhada no e-mail, porque faz uns dias que eu não olho. Quero dar uma olhadinha hoje para ver se está faltando algum e-mail para responder aí. Tá bom, irmão? Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus. É rápido, irmãos. É um versículo que Deus me colocou aqui na primeira carta de João. Presta atenção, irmãos. Primeira carta de João. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos apalparam da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada a nós e vimos, fomos testemunhas e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e foi manifestada a nós. O que vimos e ouvimos vos declaramos, para que também possais ter comunhão conosco, e verdadeiramente a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Então esta é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se nós dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, irmãos, a natureza humana já tem, irmãos, esse sinal, né, que foi deixado por Deus em nós. Nós somos assinalados. Porque quando o homem ele foi criado, irmãos, ele não foi feito para pecar, mas infelizmente se manifestou o pecado. Então Deus marcou nós com um sinal, que é o sinal da morte. Por causa do pecado veio a morte. Então precisava vir alguém mais forte do que a morte, mais forte do que o pecado, para que pudesse nos dar a liberdade de nós podermos ter novamente a condição de sermos reconciliados com Deus e encontrarmos novamente uma porta aberta para podermos ter acesso com Deus, ter acesso diretamente com o nosso Pai Eterno. E foi o que Deus fez, irmãos. Ele enviou seu unigênito Filho, Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, para que através do sofrimento, da sua morte na cruz, ele intercedesse por nós e morresse no nosso lugar, irmãos. Então nós podemos dizer que, como está escrito aqui, a palavra da vida se manifestou. E na manifestação da palavra da vida aqui na terra, na manifestação do próprio Senhor Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, irmão, que habitou entre nós, foi para nós, irmãos, uma grande riqueza, um grande favor, por isso que se chama graça. Uma grande graça, um favor imerecido, que nós não tínhamos. Nós não tínhamos recursos, não tínhamos condições, não tínhamos nenhuma abertura para receber de Deus a sua misericórdia. Mas Deus, no seu infinito amor, enviou o seu unigênito Filho, aquele que não peca. Ele não peca. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então este Filho de Deus não peca. Irmãos, por quê? Porque ele veio puro, santificado, para morrer pelos nossos pecados e através da sua morte e da sua ressurreição, ele nos agraciou com a sua graça maravilhosa. E esta graça maravilhosa que se manifestou em nós é o favor imerecido que Deus nos deu. Então, hoje, se pecarmos, temos um advogado que se chama Jesus Cristo, quer dizer, Jesus, ungido de Deus. Ele foi ungido para essa missão. Como nós falamos, Yeshua HaMashiach, ungido de Deus. Foi ungido para quê, irmãos? Para dar para nós uma esperança diante daquele que nos acusa. Ele se coloca no nosso lugar. E através da nossa humilhação pelo pecado que muitas vezes cometemos, porque tem denominações que falam que tem faltas e erros. Não está escrito aqui falta e erro, está escrito aqui pecado. Então,
irmãos, todos pecamos, mesmo, mas nós já fomos batizados, foi perdoados os nossos pecados, foi perdoados os nossos pecados no sentido, irmãos, que nós cremos em Jesus Cristo, mas isso no sentido daquele pecado de não crer em Cristo, de não crer na salvação, de não ter direito da vida eterna. Mas agora, não quer dizer que nós não cometemos pecados porque fomos batizados. Nós mesmos sendo batizados, continuamos ainda num corpo de carne, não somos espirituais. Por não sermos espirituais, irmãos, é que ele precisou vir ungido. A sua unção nos cobriu, fazendo com que nós, irmãos, recebêssemos do Pai uma renovação a cada momento que nós nos aproximamos de Deus e cremos que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Isso não quer dizer que nós vamos cometer um pecado e depois vamos continuar cometendo. Não é isso, irmão. A isso, cometer pecados e continuar cometendo, já não é pecado, já é iniquidade. Iniquidade. Não estou falando de iniquidade, eu estou falando de pecado. E às vezes o homem comete pecado e se arrepende. E devido ao seu arrependimento, devido ao grau da sua humilhação, ele tem um advogado. Está escrito aqui, irmãos. Ele tem um advogado. Um advogado que tem justiça. Um advogado que derramou sangue. Um advogado que, se nós confessarmos o nosso pecado a Ele, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por quê? Porque Ele é ungido para isso. Ele foi ungido, Ele venceu. Ele venceu o pecado. O pecado não teve domínio sobre Ele. O Filho de Deus não peca. Então Ele é o verdadeiro Filho de Deus. Por quê? Aí você vai dizer assim, mas nós também somos filhos de Deus. Sim, somos filhos de Deus por causa dele. Por causa do Senhor Jesus Cristo, por causa de Yeshua, porque senão não seríamos. Você é filho de Deus, eu sou filho de Deus, não é porque eu sou filho de Deus e você é por nossa causa, não. Nós somos filhos de Deus por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus só tem um filho legitimado, que se chama Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, o Filho de Deus que não peca, que nunca pecou e nunca vai pecar. Este não peca, irmão. Então ele veio, nasceu, foi dado a ele uma natureza humana, sem o contato físico da carne. Ele nasceu segundo a semente do Espírito, da unção de Deus, foi gerado no ventre de uma virgem, para que tivesse a natureza humana, porque a natureza celestial já estava com ele, sem pecado. Irmãos, ele nasceu puro, imaculado, foi ungido por Deus, era o ungido de Deus, sempre será o ungido de Deus, e na sua trajetória aqui na Terra, ele cumpriu todos os mandamentos que está no Torá, todos eles. Ele foi... Só uma coisa que ele não fez foi oferecer holocausto, porque ele foi o holocausto. Ele foi o cordeiro. Ele que foi levado ao matadouro por aquele que o tosquia e não abriu a sua boca. Ele cumpriu a lei de uma forma, irmão, super correta. Ninguém conseguiu e ninguém consegue cumprir a Torá como Yeshua cumpriu. Ele cumpriu. Tem muitas pessoas aí que dizem que estão cumprindo a lei. Não conseguem, irmão. Aquele que diz que consegue cumprir a lei, tem que cumprir todo o ritual da lei. E você não tem condições disso.
Porque o único homem que teve condições de fazer isso foi Yeshua, foi Jesus Cristo. E ainda, ele não precisou de levar nenhuma ovelha, nenhum cabritinho, nenhuma coisa para oferecer em holocausto. Ele foi o Cordeiro, é o Cordeiro. Por isso que João Batista, quando viu ele de longe, falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele se tornou nosso advogado e ao mesmo tempo nos gerou na cruz para sermos filhos segundo a adoção. E esta filiação que nos foi dada, irmãos, foi por misericórdia. Hoje nós podemos dizer que Deus é o nosso Pai, mas não porque nós, irmãos, merecemos, mas porque o ungido de Deus nos colocou, irmãos, nessa posição de filhos, segundo a grande misericórdia que nos foi dada através do Pai Eterno, enviando Jesus Cristo para nos colocar enxertados na videira. Hoje nós podemos dizer: Abba, Pai, misericórdia. Então não adianta o homem te condenar por alguma coisa que você fez ou por um escorregão que você deu. Não adianta alguém te jogar fora. Se você se humilhou, se você chegou diante de Deus e falou com Ele claramente em nome do Senhor Jesus e foi iluminado por Deus, você vai sendo iluminado. Você não vai andar mais em trevas. Então você não vai continuar no pecado. Por quê? Você pediu perdão, a luz te ilumina, você sai do pecado e não continua nele, porque todo pecado é iniquidade. Se você continua no pecado, você fica na iniquidade. Então você pedindo perdão a Deus e saindo das trevas, você vem para a luz. E esta é a mensagem que nós ouvimos, que João ouviu, que outros ouviram e que nós estamos ouvindo. Que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Glória ao nome santo do Senhor. E se nós dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Mas se nós andarmos na luz, aí não há trevas alguma em nós. Glória ao nome santo do Senhor. E temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo e qualquer pecado. Por isso, alguém que está ouvindo esse vídeo, alguém te condenou, alguém disse que você, porque não está indo mais naquele lugar, não está indo mais naquela denominação, você não tem mais Deus, você não tem mais salvação. Essa pessoa que falou isso para você não entendeu ainda que você agora tem um advogado que é ungido de Deus. Você não precisa de intermediários. Você não precisa de ter um intermediário para advogar. Você já tem o teu intermediário, agora é Cristo Jesus. Você não precisa ter um ministério aqui da terra para te advogar diante das situações que surgem. O ministério aqui da terra apenas é para te auxiliar, para te ajudar. Por isso que o ministério de uma denominação, ou o ministério de uma comunidade, de uma reunião de cristãos, de uma igreja, que é a reunião de um povo, ele não pode ter domínio sobre o rebanho. Porque se ele tiver domínio sobre o rebanho, ele demonstra que o rebanho é dele. E ele não é dono do rebanho, ele também tem que dar conta da alma dele. Então, irmã, irmão, presta atenção. O Senhor Jesus Cristo morreu no meu lugar, no teu lugar. E Ele quer de você e de mim o que está escrito aqui, irmãos. E pode ter certeza, seu nome é uma referência para nós. O nome do Senhor Jesus é uma referência de sucesso, uma referência de alegria. Quando nós falamos Cristo ungido, é uma referência. Demonstra autoridade para advogar.
demonstra poder, demonstra, irmãos, supremacia, né? Se fala a palavra. Demonstra domínio, demonstra auxílio. Esta unção equipou ele de força, de poder, de glória, de majestade, de domínio, de tudo que nós precisamos para vencer. E ainda mais, ele pode ser chamado de Jesus Cristo, o justo. Então Jesus Cristo, o justo, é o teu advogado. Se ele se colocar no teu lugar e falar assim, tudo bem, ele cometeu isso, mas eu morri por ele. Tudo bem, ela cometeu aquilo, mas ela pediu perdão e eu entreguei a minha vida na cruz por ele. Quem é o adversário para te condenar? Por isso que está escrito lá em 8 aos Romanos, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmã, irmão, não pare de servir a Deus. Não importa o que falam de você. Sirva a Deus na tua casa, sirva a Deus no teu carro, sirva a Deus debaixo de uma árvore, sirva a Deus aonde Deus te mandar, porque você tem um protetor equipado com toda a força do universo. Yeshua HaMashiach, o ungido de Deus, o verdadeiro, o único intercessor entre Deus e os homens. Jesus Cristo, aquele que veio para te dar a vida e a vida eterna. Honra e glória seja dada ao Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Amo vocês, meus inscritos. Se eu esquecer de responder algum comentário, não fiquem tristes comigo. Vou tentar ter cuidado agora, tá bom? Amo vocês.